Oi gente, eu sou a Ju e eu criei o Guia dos Pontos Básicos de Crochê para mostrar como interpretar os símbolos mais comuns dos gráficos circulares. Sou especialista em mandalas de crochê e decidi reunir os pontos que mais uso no dia a dia em um vídeo só. Existem muitas receitas gratuitas na internet e a princípio pode parecer complicado diferenciar um símbolo do outro. Então agora, sempre que surgir alguma dúvida na hora de criar o seu projeto, você pode acessar o guia. O foco da aula de hoje é mostrar um símbolo de cada vez. Como fazer a interpretação do gráfico completo é o tema da próxima aula. Se inscreva e bom crochê! O círculo mágico é usado no início de trabalhos circulares e pode ser representado tanto como um espiral ou como um círculo, bem abaixo da carreira número 1. Iniciamos envolvendo alguns dedos com a linha, formando um X, cruzando uma por cima da outra. Introduzimos a agulha de crochê por baixo do primeiro fio e puxamos o segundo por baixo dele. Enganchamos, giramos a agulha e mais uma vez laçamos o segundo fio para passar por essa alcinha que se formou. E pronto, começamos o nosso círculo mágico. E é nesse espaço que se formou, nesse círculo, que nós vamos trabalhar a carreira número 1. O círculo em si não conta como carreira, mas ele serve de base para a construção da número 1. Aqui eu vou colocar então 16 pontos altos alinhados, um ao lado do outro. E para fechar, nós puxamos a alcinha que fica solta para ajustar o tamanho do centro, juntando o primeiro e o último ponto, círculo mágico. As correntinhas iniciais também são muito usadas no início de trabalhos circulares de crochê, e o símbolo é representado por um círculo formado por argolinhas fechadas com um pontinho preto. Começamos dando um nó corrediço no fio e ajustando ele na agulha de crochê. Sem contar esse nozinho como ponto, laçamos a linha e passamos por dentro dessa alcinha uma correntinha, 2 correntinhas, 3 e vamos trabalhando até atingir o número de correntinhas que a receita pede. E para formar o círculo de correntes, introduzimos a agulha na primeira corrente que fizemos bem ao lado do nó, pegando apenas uma alça do ponto. Pegamos o fio e passamos direto pelas 2 alcinhas que estão na agulha. E é dentro desse espaço, desse círculo que se formou, que nós trabalharemos a carreira número 1. Aqui eu vou colocar vários pontos altos mais uma vez, um ao lado do outro, para mostrar como ele fica preenchido de pontos. Diferente do círculo mágico, esse centro não é ajustável. O número de correntes vai definir o tamanho do espaço no centro do trabalho. Correntinhas iniciais. O ponto baixíssimo é representado por um pontinho preto bem pequenininho. O menor símbolo dos gráficos de crochê também é o menor em altura. É um ponto bem simples de fazer e para ele a gente não precisa laçar a agulha. Introduz a agulha no ponto, engancha o fio e puxa direto pela alcinha que já está na agulha. Introduz, engancha, puxa direto. Como o nome mesmo já diz, o ponto baixíssimo não tem nada de altura. Ele é usado mais para fazer acabamentos dos trabalhos, fechamentos de carreira ou então caminhar para frente em algum trabalho. Ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo também é o mais usado no fechamento de carreiras circulares. E nessa ocasião, o símbolo dele pode variar e aparecer como uma meia-lua ou um mesmo pontinho preto. Localizado entre o último e primeiro ponto de cada volta, o símbolo do baixíssimo indica em qual ponto exato devemos inserir a agulha para fechar o trabalho. No gráfico que usei nessa amostra, o ponto baixíssimo aparece exatamente ao lado da terceira alcinha do primeiro ponto. Na interpretação, nós contamos aqui uma alcinha, 2 alcinhas e nessa terceira alcinha introduzimos a agulha para colocarmos o baixíssimo. Então leva a agulha lá para trás e puxa o fio direto pelas 2 alças que estão aqui. Ponto baixíssimo para fechamento de carreira, sempre no topo do primeiro ponto. Em seguida vem o ponto baixo, que é representado pelo símbolo de um mais, ou um X, ou às vezes até como um risco pequenininho. E para fazê-lo é muito simples, introduz a agulha no ponto, puxa o fio para frente, dá a altura e tira as 2 alcinhas de uma vez. Introduz a agulha no ponto,
puxa o fio para frente do trabalho, dá uma altura e aí tiramos 2 alcinhas de uma vez, fazendo um ponto um pouco mais alto que o baixíssimo. Mais uma vez, um símbolo pequeno para um ponto relativamente pequeno. Ponto baixo. As correntes ou alcinhas são representadas por essas argolinhas nos gráficos de crochê, mas é possível encontrá-las como um pontinho preto igual baixíssimo. É a localização no gráfico que vai determinar se é um ponto baixíssimo ou uma correntinha. Para fazer as correntinhas é muito simples, é só puxar o fio por dentro da alcinha que fica na agulha. 2 correntinhas, 3 correntinhas. Cada vez que passamos o fio por dentro dessa argolinha, nós fazemos uma correntinha. Diferente dos outros pontos de crochê, as correntinhas não precisam de pontos de base para serem feitas. São muito usadas para separar grupos de pontos e ajudar na criação de estampas. Correntinhas. O meio ponto alto é representado por esse traço mais comprido com um risco no topo. Começamos laçando a agulha antes de introduzi-la no ponto. Puxamos o fio para frente do trabalho, damos altura, laçamos mais uma vez e tiramos todas as argolinhas de uma vez. Mais uma vez, laça a agulha, introduz no ponto, puxa o fio para frente, dá altura e tira as 3 de uma vez. Meio ponto alto. É essa laçada no fio que traz altura para o nosso ponto. E os símbolos de pontos com laçada são sempre maiores e mais compridos, porque eles trazem esse volume ao trabalho. O seu tamanho é intermediário entre o ponto baixo e o ponto alto, meio ponto alto. O ponto alto é um dos pontos mais usados no crochê e o seu símbolo é igual ao meio ponto alto, porém com um risquinho no meio do corpo. Ele pode ser representado com esse risquinho no topo ou não. É o risco no meio do corpo que identifica o ponto alto. Iniciamos laçando a agulha antes de introduzir no ponto. Puxamos o fio para frente do trabalho, damos altura e dessa vez tiramos apenas 2 argolinhas. Damos altura mais uma vez e tiramos as outras 2. Vamos lá. Laça a linha, introduz a agulha, puxa o fio e dá altura. Tira apenas 2 argolinhas. Mais uma vez dá altura e tiramos as outras 2. O traço no meio do símbolo mostra que, ao invés de fazermos como no ponto meio alto, que tiramos todos de uma vez, tiramos 2 apenas e depois tiramos mais 2. Essa laçada extra no ponto traz mais altura ainda, dando o nome a esse ponto de ponto alto. O ponto alto duplo é representado por um risco comprido que leva 2 tracinhos no seu corpo. E ele pode aparecer com esse traço no topo ou não. Iniciamos o ponto laçando a agulha 2 vezes. Aí introduzimos ela no ponto, voltamos com o fio para frente, tiramos 2 alcinhas, damos altura, tiramos 2 alcinhas, damos altura e só agora finalizamos o ponto alto duplo tirando as últimas 2. Laça 2 vezes e introduz no ponto. Dá altura, tira 2, tira 2, tira 2. Os 2 tracinhos no corpo do símbolo correspondem às 2 laçadas que damos na agulha antes de iniciar o ponto, que trazem bastante altura ao ponto alto duplo. Ponto alto triplo segue a mesma lógica do duplo. No seu símbolo, ele tem 3 tracinhos no corpo ao invés de 2. Os 3 traços simbolizam as 3 laçadas que damos na agulha antes de iniciar o ponto. Introduz a agulha, puxa o fio para frente, dá altura e tira 2. Dá altura, tira mais 2. Dá altura, tira mais 2. Dá altura, tira mais 2. Sempre tirando de 2 em 2 e obedecendo o número de traços do símbolo, que podem ser 4, 5, 6, seguindo essa mesma lógica. Cada laçada a mais alto o ponto fica. Quando laçamos 3 vezes, ponto alto triplo.
Os aumentos são representados como 2 pontos ou mais saindo da mesma base. Aqui esse símbolo de V com um traço no meio me mostra que eu preciso fazer 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Iniciamos laçando a agulha uma vez e dando um ponto alto normal. Tira 2, tira 2. Laçamos mais uma vez e no mesmo espaço, da onde eu fiz o primeiro ponto, eu coloco mais um ponto alto. Da altura, tira 2, tira 2, formando o mesmo V do símbolo. Os 2 pontos ficam inclinadinhos. Laça a agulha e faz um ponto alto. Primeira perninha do V. Laça a agulha e no mesmo espaço coloca mais um ponto alto, a segunda perninha do V. Então, 2 pontos altos no mesmo buraquinho de base representam um aumento. As diminuições são representadas por símbolos com 2 ou mais pontos que saem de bases diferentes e fecham juntos no topo. O símbolo do V de ponta cabeça com um traço no meio representa 2 pontos altos fechados juntos, saindo de bases diferentes. Iniciamos o ponto alto normalmente laçando a agulha uma vez, puxando o fio à frente, dando altura e tirando apenas metade do ponto. Deixa ele na agulha, laça mais uma vez e no próximo ponto, introduz mais metade de um ponto alto. Com os 2 pontos na agulha, laço o fio e passo direto pelas 3 alcinhas, fechando eles juntos no topo. Laça a agulha, introduz no ponto, puxa o fio à frente e faz só metade de um ponto alto, a primeira perninha do símbolo. Deixa o ponto na agulha, laça novamente e no próximo ponto, coloca a metade de outro ponto alto, a segunda perninha do símbolo. Os 2 pontos na agulha, fecha junto. O símbolo de diminuição poderia ter 3, 4, 5 pontos altos fechados juntos. É o mesmo processo, faz o ponto, deixa na agulha e no final, com todos eles, fecha todos juntos. São os pontos fechados juntos, saindo de bases diferentes. Os pontos fechados juntos, saindo da mesma base, são representados por símbolos com 2 ou mais pontos unidos na base e no topo. Aqui o símbolo mostra 2 pontos altos fechados juntos, feitos no mesmo buraquinho. Laçamos a agulha para iniciar o primeiro ponto alto, que fazemos apenas pela metade e deixamos na agulha. Tira só 2. Laça de novo e nesse mesmo espaço começamos a fazer o segundo ponto alto, que tiramos também só pela metade. Com os 2 pontos pela metade, tiramos as 3 alcinhas e fechamos juntos na base e no topo. E quando os símbolos têm 3, 4 ou mais pontos fechados na base e no topo, o processo é o mesmo. Agora eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos na mesma base. Coloquei um. Agora eu estou fazendo o segundo, vou tirar só 2, deixar ele na metade. E com os 2 pontos na agulha, eu vou colocar agora o terceiro ponto alto, que também farei só pela metade. Com 3 pontos altos começados na agulha, laço o fio e fecho todos eles juntos, no topo e na base. O traço no meio do símbolo indica que a gente só laça a agulha uma vez para fazer esses pontos fechados juntos, mas podia ser um ponto alto duplo, fechado junto, triplo, é a quantidade de traços no meio do corpo mais uma vez sendo a regra. Assim como o seu símbolo, os pontos fechados juntos ficam arredondadinhos. O ponto alto puxado por trás é representado pelo símbolo de um ponto sozinho com um C na pontinha de baixo. Aqui usei o ponto alto duplo puxado por trás, mas podia ser o ponto baixo, meio alto, alto e por aí vai. Iniciamos o ponto alto duplo normalmente laçando a agulha 2 vezes e ao invés de introduzirmos no topo do ponto, levamos ela por trás do trabalho, passando pelo espaço entre os pontos, pegando o corpo do ponto e voltamos a agulha para trás. Puxa o fio para frente, dá altura, tira 2, dá altura, tira 2, dá altura, tira 2. Laça o fio 2 vezes, engancha o ponto por trás, puxa o fio para frente, tira 2,
tira 2. Essa puxada por trás torce a carreira anterior, trazendo relevo ao ponto alto duplo puxado por trás. O ponto alto puxado pela frente é representado pelo símbolo de um ponto sozinho com um C ao contrário na ponta de baixo. Nessa amostra, usei o ponto alto duplo puxado pela frente, mas podia ser um ponto baixo, meio alto, alto e por aí vai. Iniciamos o ponto alto duplo normalmente, laçando a agulha 2 vezes. E ao invés de trabalharmos no topo do ponto, nós introduzimos a agulha por entre os pontos, vindo pela frente do trabalho, enganchando o corpo do ponto com a agulha entrando pela frente e saindo pela frente também. Depois que enganchamos o ponto pela frente, trabalhamos normalmente. Traz o fio, dá altura, tira 2, dá altura, tira 2, dá altura, tira 2 e fecha o ponto alto duplo. Laça agulhas 2 vezes, engancha o ponto pela frente, traz a linha para frente do trabalho e dá altura. Tira 2 e tira os últimos 2. Essa enganchada pela frente torce os pontos da carreira anterior, trazendo relevo nos pontos puxados pela frente. O ponto picô é geralmente representado por 3 correntinhas unidas por um ponto baixíssimo. Nessa amostra, o símbolo indica um ponto baixo antes e um ponto baixo depois do ponto picô. Iniciamos fazendo o primeiro ponto baixo. Tira as 2 alcinhas e agora começamos o picô, fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Voltamos a agulha e introduzimos no espaço da primeira correntinha que fizemos, pegando só uma alcinha. E daqui passamos o ponto baixíssimo direto pelas 2 alcinhas que estão na agulha, fechando o picô. Vamos até o próximo ponto e aqui fazemos o segundo ponto baixo que fixa o ponto picô no trabalho. Mais uma vez um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, volta na primeira, pega apenas uma alcinha e dá o ponto baixíssimo. Fecha o picô, mais um ponto baixo para fixá-lo no trabalho. Essas pontinhas arredondadas são o efeito do ponto picô. O ponto alto alongado aparece menos nos gráficos e ele é representado como um ponto alto com uma bolinha embaixo. Iniciamos o ponto laçando apenas uma vez como um ponto alto normal. Puxamos para frente, damos altura, tira 2, agora tiramos 1, damos altura e tiramos 2. Laça a agulha, começa a dar um ponto alto normal, puxa o fio para frente, dá altura, tira 2, dá altura, tira 1, dá altura, tira 2. Ele é um ponto de altura intermediária entre o ponto alto e o ponto alto duplo. Ponto alto alongado. Os pontos cruzados são representados por símbolos com 2 pontos sobrepostos em X, separados por correntinhas. Na amostra temos 2 pontos altos duplos cruzados com 3 correntes. A base dos pontos em X indica que pulamos um espaço para fazer o primeiro ponto, fazemos as 3 correntinhas e então colocamos o segundo ponto no espaço que ficou para trás. Iniciamos o ponto alto duplo normalmente, laçando o fio 2 vezes. Pula um ponto de base e no próximo ponto faz o ponto alto duplo. Dá altura, tira 2, dá altura, tira 2, dá altura, tira 2. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laça a agulha 2 vezes e voltando com ela por trás do primeiro ponto que fizemos, colocamos o segundo ponto alto duplo naquele ponto que ficou vazio. Traz o fio para frente do trabalho, dá altura, tira 2, tira 2, tira 2. Laça o fio 2 vezes, pula um ponto, faz um ponto alto duplo. 3 correntinhas. Volta no ponto que pulou e faz o segundo ponto alto duplo. Apesar de aparecerem pouco nos gráficos, o efeito é único, são os pontos altos duplos cruzados.
Com esses 17 pontos, já é possível criar milhares de projetos, mas é claro que existem muitos outros símbolos, pontos e formas de interpretá-los além das que eu mostrei aqui. Acesse a minha página @mandala.by.ju e conheça mais do meu trabalho. Se inscreva, curta o vídeo ou colabore com o canal através do Pix na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal!